Nos anais do tempo, quando Israel se desviava do caminho da luz, a mão da opressão caía pesada sobre a terra. Por 18 longos anos, o povo escolhido gemeu sob o jugo de Eglon, rei de Moabe, um homem cuja corpulência era tão vasta quanto sua crueldade. Suas alianças com Amon e Amaleque formaram uma sombra escura que se estendia sobre as colinas da Judéia. E Jericó, a cidade das palmeiras, se tornou o trono de sua tirania. Em seu desespero, os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e dos céus a resposta veio não como um trovão, mas no silêncio de um plano divino, tecido com os fios da fraqueza humana. Surgiu então um homem, Eude, filho de Gera, da tribo de Benjamim. Havia nele uma particularidade, uma característica que muitos naqueles dias viam como uma falha, uma imperfeição. Eude era canhoto. Em uma sociedade de guerreiros destros, onde a espada era empunhada com a mão direita, ser canhoto era ser diferente, talvez até desprezado. Mas nos desígnios do Altíssimo, a fraqueza percebida pelos homens é, muitas vezes, a arma secreta escolhida por Deus. Foi este homem, o benjamita canhoto, que o Senhor levantou como libertador para o seu povo. Chegou o dia em que os israelitas deveriam levar seu tributo, o pesado imposto da servidão, ao rei Eglon. Eude foi o escolhido para liderar a comitiva. Mas enquanto preparava as oferendas, ele forjava algo mais. Uma adaga, curta, com 2 gumes afiados, com cerca de 1 côvado de comprimento. Uma arma letal, pequena o suficiente para ser escondida. E aqui, a mão esquerda de Eude se tornaria a chave de sua missão. Ele amarrou a adaga sob suas vestes, mas não no lado esquerdo como seria esperado. Ele a prendeu contra sua coxa direita, o lugar menos provável. Um ponto cego para os guardas do rei, treinados para revistar o lado tradicional dos guerreiros. A comitiva viajou até o palácio de Eglon, um lugar de opulência construído sobre a miséria de Israel. Eles se apresentaram diante do rei, que estava sentado em seu trono, em sua sala de verão, um refúgio fresco contra o calor do deserto. A obesidade de Eglon o tornava quase imóvel, um símbolo grotesco de seu poder glutão. Eude e seus homens apresentaram o tributo, curvando-se diante do tirano. Cumprida a formalidade, Eude despediu seus companheiros, enviando-os de volta para casa, enquanto ele mesmo iniciava o caminho de volta. Mas seu plano estava apenas começando. Ao chegar às pedras lavradas perto de Gilgal, um marco em sua jornada, Eude deu meia volta. Sozinho, ele retornou ao palácio de Eglon. Sua coragem era um fogo silencioso, sua determinação, uma lâmina tão afiada quanto a que carregava escondida. Ele se apresentou novamente aos guardas, com uma urgência calculada na voz. Tenho uma mensagem secreta para ti, ó rei. A curiosidade de Eglon foi aguçada. Uma mensagem secreta? Apenas para ele? O orgulho e a arrogância do rei o cegaram para o perigo. Ele ordenou: silêncio! Todos os seus servos e guardas se retiraram, deixando Eglon a sós com um mensageiro israelita em sua sala fresca e particular. O cenário estava montado. O tirano e seu libertador, face a face, em uma quietude carregada de tensão. Eude se aproximou do rei sentado. O ar estava pesado com o perfume dos jardins e a expectativa do monarca. Tenho uma mensagem de Deus para ti, disse Eude, sua voz firme ecoando no silêncio. Ao ouvir a palavra Deus, Eglon, talvez por um resquício de temor ou por costume, fez um esforço para se levantar de seu assento. O movimento exato que Eude esperava. Com uma velocidade surpreendente, a mão esquerda de Eude mergulhou sob suas vestes, alcançando a coxa direita. A adaga foi sacada, sua lâmina brilhando por uma fração de segundo antes de desaparecer. Com toda a sua força, Eude cravou a arma no vasto abdômen do rei. A lâmina de 2 gumes perfurou fundo, tão fundo que o cabo inteiro a seguiu, e a imensa gordura de Eglon se fechou sobre ela, engolindo a arma da libertação. A ferida foi mortal e instantânea. Eude não tentou recuperar a adaga. Ele se afastou, deixando o rei cair de volta em seu trono. O libertador então se moveu com precisão e calma. Ele foi até a varanda, trancou as portas da sala de verão por dentro e escapou por uma saída lateral, talvez uma janela ou uma latrina. Ele deixou o palácio para trás, um fantasma que se dissipa na luz do dia, enquanto o corpo do tirano jazia selado em seu próprio aposento real. Os servos de Eglon voltaram e encontraram as portas da sala de verão trancadas. Eles esperaram, pensando que o rei estivesse descansando ou atendendo a uma necessidade particular. Certamente ele está cobrindo seus pés em seu quarto de verão, sussurrava entre si. A espera se tornou longa, depois embaraçosa, e finalmente, preocupante. A paciência se esgotou, e a apreensão tomou conta. Pegaram uma chave, destrancaram as portas,
e o que viram foi o colapso de seu mundo. Seu senhor, o poderoso rei Eglon, estava caído no chão, morto, enquanto o pânico e a confusão se instalavam no palácio moabita. Eude já estava longe. Ele correu para a região montanhosa de Efraim, para um lugar seguro de onde pudesse reunir seu povo. Lá, ele pegou uma trombeta, um shofar, e seu som perfurou o ar, um chamado de guerra e liberdade que ecoou por todas as colinas e vales. Os filhos de Israel ouviram o chamado e desceram das montanhas, reunindo-se ao redor de seu novo líder. Sigam-me, Eude bradou, sua voz cheia da autoridade concedida por Deus, porque o Senhor entregou seus inimigos, os moabitas, em suas mãos. Inspirados por sua coragem e pela notícia da morte do tirano, os israelitas o seguiram com fervor renovado. Eles agiram rapidamente, descendo em direção ao rio Jordão e tomando controle dos vales. Os pontos de travessia, que eram a única rota de fuga para os moabitas em Jericó, nenhum soldado moabita pôde escapar. A armadilha estava armada. Agora, sem líder e em pânico, foram caçados e abatidos. Naquele dia, cerca de 10.000 moabitas caíram, todos homens robustos e valentes guerreiros. Nenhum deles escapou à fúria de um povo recém-liberto. O poder de Moabe foi quebrado, sua arrogância humilhada, e assim, a terra conheceu a paz. Sob a liderança de Eude, Israel foi subjugado, e a opressão cessou. Por 80 anos, um período de 2 gerações, a nação desfrutou de descanso e segurança. A história de Eude, o homem canhoto, se tornou uma lenda, um poderoso lembrete de que Deus pode usar o que o mundo despreza para realizar feitos extraordinários. A mão que era vista como uma desvantagem se tornou o instrumento da salvação. Naquele dia, Israel aprendeu que a verdadeira força não reside na conformidade com o mundo, mas na obediência ao chamado divino, não importando quão improvável seja o mensageiro ou quão peculiar seja o método. A história de Eude e Eglon é a prova de que nas mãos de Deus, até mesmo um desprezado pode derrubar um império. Obrigado por assistir. Se esta história inspirou você, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal para mais relatos incríveis de fé e coragem. Até a próxima.